Vamos começar com o Maia, com o Odebrecht, depois a gente entra exatamente também na reforma. Olha só, a Polícia Federal obteve provas de que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, esteve na sede da Odebrecht, no Rio de Janeiro, no mesmo dia em que o sistema de contabilidade de pagamentos ilícitos da empreiteira registra um repasse destinado ao seu pai, o vereador e ex-prefeito do Rio, César Maia. Delatores da Odebrecht disseram que Rodrigo Maia negociava o Caixa 2 para a campanha de César. Os registros de entrada revelaram 4 visitas à sede carioca, uma a cada ano entre 2010 e 2013. As informações são do jornal O Globo. Todos os acessos do deputado foram para encontrar o então diretor-presidente da empresa, Benedito Júnior. Em delação, Benedito Júnior, como era o BG, como era conhecido, revelou que operou pagamentos ilícitos para Rodrigo Maia sob os codinomes Botafogo e Déspota. Este último mais específico é pro pai, o César Maia, né? Sim, ele é o capo familiar ali. Bom, só o registro de entrada não prova nada. É um indício a mais, como outros que vão ter de ser construídos para que se denuncie o Rodrigo Maia e eventualmente o César Maia por esse recebimento. Vamos lembrar, esse tipo de prova foi importante no Mensalão, na CPI dos Correios e mais tarde na denúncia que o Antônio Fernando ofereceu no caso do Mensalão, porque eles pegavam as entradas no Banco Rural e casavam com os recebimentos de deputados e senadores e outros emissários de partidos, tesoureiros de partido, que recebiam dinheiro do Banco Rural a mando do Marcos Valério. Mas precisou essa entrada e um cruzamento tanto do Marcos Valério como daquela Simone Vasconcelos, que era a secretária dele na época, dizendo que levava as quantias em dinheiro, em hotéis ou na sede do Banco Rural para os deputados. Então é um indício, mas sozinho é muito tênue. A pessoa pode ir até lá e dizer que conversou sobre outras coisas, etc. Mas o fato é que a gente já vinha dizendo aqui que o Rodrigo Maia, como diz o Andreasa, não estava puro nessa história e que mais cedo ou mais tarde a roda da Lava Jato giraria e chegaria nele. Agora está chegando esse momento. Isso explica um pouco essa cotização geral dos políticos para que as coisas fiquem mais ou menos como elas estão no atual patamar e não avancem muito em investigações. E daí vem o grande papel do Supremo, né, Patrick? Tudo isso vai desaguar lá. Vai chegar no Supremo. No caso do Rodrigo Maia, nem essa tentativa de mudar o foro privilegiado que se está fazendo livra o Supremo de ter de analisar o caso dele. Vai ser lá mesmo. Ele é um presidente de um dos poderes, os crimes dizem respeito ao mandato, os eventuais crimes, então ele vai ser julgado lá mesmo. Já passou da hora do Supremo dar as respostas que o país espera. Semana passada, com o julgamento em Porto Alegre, ficou mais evidenciada ainda a discrepância de ritmos, a discrepância de critérios, a discrepância de condutas, no caso das instâncias inferiores da Justiça e do Supremo Tribunal Federal, no que concerne a Lava Jato. Então, assim que voltar do recesso, o Supremo tem importantes respostas a dar. E essa coisa do Rodrigo Maia vai cair lá. A dona Raquel Dodge é outra que também tem de ajustar o seu cronômetro, ajustar o seu relógio biológico e jurídico ao do resto do país. Andreasa, como disse a Vera, a roda está chegando mesmo no Maia, né? Claro que a presença dele ali não prova nada, mas as investigações avançam, né? Rodrigo Maia. Olha, seguinte, Patrick Santos, vocês sabem que eu não tenho muita simpatia pelo tipo, né? Mas isso que se veicula hoje, como dito, não prova nada. Não prova nada contra ele. Forma um conjunto de ilações, mas e aí é que está a lição para o Rodrigo Maia. No mundo, no Brasil em que a gente vive hoje, basta para destruir o cara. A frequência do aparecimento dessas ilações. É feio, gera suspeita, mas repito, não prova nada contra o cara. A questão é outra, né? Que ele deve estar pensando, vou mesmo me lançar nessa aventura de ser candidato a presidente? Vou dar vela para esse vento? Porque é isso que vai começar a aparecer. Esse é o jogo do Brasil atual. É tiroteio sem parar, é acusação sem parar, é ilação sem parar. Dane-se que não aprova, dane-se que jamais será prova. Destrói o cara. Ah, mas ele merece. Provavelmente merece, provavelmente é culpado, não é disso que eu estou falando. Falando do Brasil que entrará, que já entrou no ano eleitoral.
em que esse tipo de coisa aparece e prospera. E vai derrubar muita gente até lá. Madu. É uma ilusão, né? Essa candidatura do Bolinha Maia. Eu acho que talvez só o pai dele, né, e a mãe, talvez a esposa, votem no candidato Bolinha Maia. Agora, com esse tipo de ilação, digamos assim, né, ainda está no terreno das suposições, evidentemente que a candidatura dele não se sustenta talvez nem a carreira política, né? O que sente hoje no estado do Rio de Janeiro é um desejo grande de renovação da bancada, muito embora se saiba que a estrutura eleitoral, né, o colégio eleitoral do Rio de Janeiro, o eleitorado é todo manipulado, é sujeito a uma máfia extremamente estruturada, né, um artigo que outro dia aqui o Andreas e eu citamos, agora me escapa, né? Enfim, mas é difícil, uma vez que o próprio Rodrigo Maia faz parte desse esquema. Mas para um mandato majoritário, ele não tem chance nenhuma realmente. Agora, com essas acusações, menos ainda. Eu só acho que... Ô, Patrick... deixa eu só falar uma coisa sobre o que o Andreasa falou, acho que aí depois ele pode complementar. Eu só acho que não é exatamente ilação, é isso que se faz contra ele. Por quê? Porque ele foi citado numa delação do tal do Bené, BJ, whatever. BJ. E aí, você buscar os registros de entrada é uma tentativa de você obter uma prova material daquilo que foi dito em delação. Então, o caminho está certo. É isso aí, é uma delação precisa de uma prova de corroboração que a sustente. Eventualmente, a entrada dele lá dizendo que ele foi efetivamente no dia que o cara está dizendo que combinou uma propina para ele, é um elemento para essa corroboração. Não é o suficiente, porque você pode fazer as duas coisas casadas, né? Você faz o caminho anterior. Você vê o dia que o cara foi lá e aí na sua delação você diz, no dia que o cara foi lá a gente combinou uma propina. Mas vai formando um acervo, um conjunto probatório, que pode ter força suficiente de prova ou não. Fala, Andreasa. Não acho que forme prova, mas eu entendo o que a Vera está dizendo, né? Vai cercando, vai robustecendo o caso. Mas prova mesmo, quer dizer, o cara ter ido lá, no final das contas, é a palavra do delator, né? Sobre a visita de alguém. Não sei, sabe? Acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. E eu falo isso à vontade, porque é isso, é Rodrigo Maia, né? É esse personagem. Mas eu queria chamar a atenção do seguinte, pegando carona na fala da Vera sobre os desafios do Supremo, para recomendar ao nosso ouvinte que leia um artigo longo publicado na Folha de São Paulo ontem, né, na Ilustríssima, do Conrado Hübner Mendes, em que ele faz um belíssimo panorama da vida do Supremo, dos desafios, de como a coisa funciona. É um artigo, mesmo que você não concorde integralmente com o que está ali, nunca se concorda, mas vale a pena a leitura. Um belíssimo retrato da Suprema Corte Brasileira. Para você ver como esse programa é antenado e afinado, eu também acabei de fazer essa recomendação nesse segundo no meu Twitter. Pus lá o link, então quem quiser seguir a recomendação do Andreas, é só ir lá que está o link no meu Twitter. Acho que o artigo está aberto, não é só também está no meu. Tá aberto. É aberto.